Graças e paz, tudo bem com você? Eu vim trazer a mensagem da parte do Senhor Jesus para o seu coração. Não tenha medo de sonhar, sabe? Deus, Ele tem procurado verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Sabe, hoje eu vim te contar sobre Isaías 53, que conta o sofrimento de Jesus, o que ele fez por nós. Aqui no Isaías 53 conta resumidamente o que Jesus sofreu por nós, o que ele passou. Amém? E o Espírito Santo de Deus vai falar com você através desse texto. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus foi o Consolador que Jesus pediu ao Pai pouco antes dele voltar para a eternidade de Deus vivo, depois de ter ressuscitado. Amém? Depois de ter voltado à vida. E ele falou assim, olha, eu vou pedir ao Pai outro Consolador para que fiquem com vocês. O Espírito Santo, ele foi bem específico, o Espírito Santo. E ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E ele vai lembrar vocês do que eu tenho dito. Amém? Jesus foi bem específico. Era o Espírito Santo que Jesus deixaria aqui na terra para nós, para quando ele não estivesse mais aqui em carne. É o Espírito Santo de Deus que nos lembra sobre Jesus. Amém? Nós não vemos Jesus hoje, mas nós o veremos. E um dia nós o veremos novamente. Amém? Jesus foi o homem enviado de Deus que expressou o reino de Deus aqui na terra, curou pessoas, para que as pessoas pudessem acreditar em Deus e aceitar Deus como seu único e suficiente Salvador. Através das atitudes de Jesus de curar, amém? Ele mudou a história e as pessoas criam nisso, amém? E elas aceitavam isso. Na verdade, o único Deus que existe é o Deus da Bíblia. Não tem outro Deus além do nosso Deus da Bíblia. Amém? Então, creia em Jesus. Acredite em Jesus porque Ele morreu por você para te dar a vida eterna. Amém? Hoje eu vou te contar sobre Isaías 53. Então, deixe o Espírito de Deus falar com você através desse texto. Assim como Ele falou comigo. Amém? Isaías 53. O povo diz... Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Esse povo aqui era dizendo sobre Jesus. Amém? Esse servo é o próprio Jesus que está falando aqui nesse texto. Como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático. Não tinha nenhuma beleza que nos chamasse a atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele, o próprio Jesus, está falando de Jesus aqui, irmãos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Amém? Na cruz, Jesus suportou dores e sofrimentos sem fim. Amém? Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Amém? Amém? Era aquele povo dizendo. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Amém? O povo dizendo sobre Jesus. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava o castigando. Olha só. Que Deus estava maltratando e ferindo Jesus. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus sofreu. Para quê? Para poder te dar a vida eterna. Amém? Através de nós crermos no sacrifício de Jesus, nós somos declarados inocentes diante de Deus. Porque Jesus, ele fez isso, né? Antigamente, no Novo Testamento, para o homem obter o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma, era a ordenança de Deus que todo o povo que pecasse, se o sacerdote pecasse, eles teriam que pegar um animal, um cordeiro sem mancha e sem defeito, sacrificar esse animal para poder ter o pecado perdoado. Amém? Então,
Jesus ele fez isso no lugar desse animal. Amém? Ele morreu por nós. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Porque Jesus sofreu o castigo que nós, diante de Deus merecíamos. Nós somos curados. Amém? Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amém? Através dos ferimentos que Jesus recebeu, nós, eu e você, somos curados. Toda a humanidade, ele fez isso para toda a humanidade, para que a partir do momento, depois desse sacrifício, a salvação, a vida eterna do homem não fosse dada pela lei, pelas obras. Amém? Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela sua fé em Cristo Jesus, porque é Jesus que fez isso por você. Amém? Ele mesmo próprio se ofereceu. Amém? E todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Está falando de Jesus aqui. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isaías 53 está dizendo isso. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Amém? Como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso dos mundos dos vivos. Foi morto por causa do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito nenhuma só mentira. O Senhor Deus diz: Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar pecados. E por isso terá vida longa, isso na eternidade, amém? E verá seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Era Deus falando sobre Jesus. Jesus fará com que o plano de Deus dê certo. Que plano é esse? O plano da expiação, de pagar pelos pecados dos outros, para que a humanidade pudesse ter a vida eterna. Esse era o plano de Deus. Deus disse: ele fará com que meu plano dê certo. Que plano é esse? De através de Jesus morrer na cruz por mim e por você, nós recebêssemos a vida eterna. Amém? Esse era o plano de Deus. Salvar eu e você. A Bíblia diz nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Amém? Então Deus diz: ele fará com que o meu plano dê certo. Qual plano? Dele morrer na cruz para que nós pudéssemos viver e receber a vida eterna. Amém? Jesus Cristo foi a expiação de Deus. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz na eternidade. Jesus sofreu muito aqui na terra, mas Deus falou assim: olha, depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Aonde ele vai ser feliz? Na eternidade. Por causa da sua... Aí Deus continuou falando: por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Amém? Era Jesus falando assim: olha, por causa da dedicação de Jesus, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo, Deus dizendo sobre Jesus: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Olha só que lindo que Deus dizendo aqui. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos. Pois ele deu a sua própria vida. E foi tratado como se fosse um criminoso.
Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém? Era Deus dizendo aqui, olha, Jesus, ele foi tratado como um criminoso, o meu servo foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muito. Amém? Jesus levou a minha e a sua culpa sobre ele. Amém? Nós éramos os culpados, mas Jesus levou a nossa culpa sobre ele. Ele recebeu o castigo em nosso lugar, para que nós pudéssemos obter a vida eterna. Amém? Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Ou seja, Jesus orou por mim e por você, para que nós fôssemos perdoados. Na cruz, existe uma passagem na Bíblia que diz que Jesus, quando estava crucificado, lá com os braços estendidos, quase morrendo, Jesus levantou a cabeça, orou ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu por você, sabia? Está dizendo aqui que ele orou, pedindo que eles fossem perdoados. Amém? Então, Jesus orou pelo povo judeu, dizendo, Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqui está dizendo, e ele orou, pedindo que eles fossem perdoados. Então, hoje, Jesus era um rei humilde, irmãos. Ele era um rei humilde, um rei simples. Então, entenda, a partir desse texto que eu li para você hoje, que você creia no sacrifício de Jesus. Amém? Jesus já levou sobre ele a sua culpa. Você está livre de toda condenação. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus não tem condenação para ele. Por quê? Justamente por causa de Isaías 53, que relata que ele levou sobre si os pecados de muitos. Amém? Então, creio que você já é perdoado. Jesus já te perdoou. Amém? Se você errar novamente com Deus, porque nós somos falhos, e mesmo assim nós erramos, peça perdão, se arrependa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo há mais de 2000 anos atrás, quando ele veio para morrer na cruz. Ele tirou o pecado do mundo, de todo aquele que crê nele. Então ele tirou e tira o pecado de você. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Amém? Ele pagou o preço por você, um preço eterno. Então creia nesse texto. Amém? Isaías 53. Que Deus te abençoe, que Deus fique com você, que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, traga vida para o seu corpo. Amém? Vida e paz, que Deus te abençoe, que você entenda que você já é perdoado, que você já é lavado através do sangue de Jesus, que Jesus Cristo tirou de você toda a sua culpa, amém? Levou sobre ele. Então creia hoje, coloca na sua mente que você é um filho perdoado, amém? Por causa de Jesus. Entenda que Deus te ama, entenda que Jesus te ama e Ele não se importa com o seu pecado. Ele simplesmente te ama e Ele quer você. Foi para isso que Jesus veio aqui para a terra. Creia em Jesus Cristo, porque Ele acredita em você. Receba o Espírito de Deus em nome de Jesus. Amém?